amigos, estamos aí de volta aí, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e especificamente essa aula aí nós vamos falar um pouquinho da Eucaristia, né? Basicamente eu vou colocar essa aula aberta aí no YouTube para quem quiser assistir, mas especificamente também para o pessoal aí da catequese, né? Então essa aula é muito dedicada a vocês aí que estão fazendo a preparação para o sacramento do Crisma. E nesse tempo de pandemia, que a gente não está podendo ir à igreja e estar juntos, né, nós temos gravado as aulas para que vocês possam estar participando aí e estar aprendendo mais. Então, nós trabalhamos e nós falamos a respeito do sacramento do batismo, dividimos em 3 partes. Eu não sei ainda quanto vai dar aqui a aula do sacramento da Eucaristia. O assunto é bem extenso, é um dos principais sacramentos da nossa igreja, e eu não sei ainda de fato quanto tempo nós vamos aí, quantas aulas, né, nós vamos conseguir dar o assunto. Como nós não estamos com pressa e a gente quer trabalhar direitinho, a gente quer tratar aí de todos os assuntos, nós vamos começar então, né, com a nossa aula. E vamos começar rezando como sempre a gente faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, querido irmão e irmã, você que me acompanha, dessa vez eu fiz diferente, né? Eu preparei uns slides para que fique um pouco mais dinâmico, né? E fique um pouco mais interativo, que vocês possam também estar lendo. Quando a gente lê, a nossa mente assimila muito mais. Quando a gente lê e escreve, a gente guarda ainda mais. Então, muito mais do que só eu ficar falando e lendo para vocês e a gente está dialogando, dessa vez eu preparei uns slides para que a gente possa falar a respeito um pouquinho da Eucaristia. Eu quero lembrar aqui que a Eucaristia é fonte ápice, né, de toda a vida eclesial. É o sacramento por excelência. Eu começo dizendo aqui, antes da gente entrar dentro do nosso assunto, uma frase que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse na Eclésia de Eucaristia, que a Eucaristia é a presença de Cristo por excelência. Não que as outras presenças não esteja ali a presença de Cristo, não. Mas a Eucaristia é a presença por excelência, porque ali está o próprio Jesus. Ali é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Então nós vamos começar então com a nossa aula. E vamos começar dizendo o seguinte. Veja, sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia diz assim, ó, Jesus deixou-nos uma garantia do seu amor para nunca afastar-se de nós e para fazer-nos participantes da sua Páscoa. Instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e ressurreição e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-nos, então, sacerdotes do Novo Testamento. Veja, essa é uma citação aqui do Denzinger, né, do Concílio de Trento, uma citação conciliar, que diz que Jesus nos deixou uma garantia do seu amor, né, para nunca afastar-se de nós. Então ele disse lá na sua própria palavra, ele disse, né, que ele nunca se afastaria de nós, irmãos. Ele nunca se afastaria de nós. Jesus está sempre conosco. Ele diz lá no finalzinho do capítulo 28, último capítulo do Evangelho de São Mateus, ele diz que eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E um jeito muito propício, um jeito muito verdadeiro, muito real
dele continuar conosco, dele estar conosco, é através da Santíssima Eucaristia, da sua presença. Presença, como eu digo, presença por excelência. Jesus está presente conosco por excelência, ele está ali, né? Ele está junto conosco. E a grande prova do seu amor por cada um de nós é que na última ceia ele nos deixou. Lá ele instituiu, na Quinta-feira Santa, 2 sacramentos, Eucaristia e sacerdócio. E para dizer para mim e para você que ele está conosco, ele caminha conosco, né? Vamos adiante. A Eucaristia realiza esse apelo. Aqui eles citam a passagem, né, de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim: o cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Então, São Paulo, né, e depois ele vai fazer aí, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar, dar essa grande visão do corpo místico de Cristo, mas a Eucaristia, de fato, a Eucaristia, ela nos coloca na dimensão desse corpo místico, desse corpo vivo de Cristo, né? Então, assim, o cálice que nós benzemos não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, e todos nós participamos desse pão, né? Nós, embora formamos um só corpo, porque todos nós comungamos deste mesmo pão. Olha que maravilha, irmãos. Então a Eucaristia, de fato, ela contém aquilo que ela significa, né? Ela é a presença de Cristo. Isso aí é muito importante para cada um de nós. Essa passagem é uma passagem que nós precisamos também guardar no nosso coração, essa passagem de 1 Coríntios 10, 16, 17. Porque, de fato, a Eucaristia ela faz esse apelo no nosso coração. Apelo de participar do mesmo corpo, esse corpo vivo que é a igreja, qual temos Cristo sacerdote por cabeça. Cristo, ele é a cabeça desse corpo. Ele está junto com cada um de nós. Nós participamos de uma maneira misteriosa, de uma maneira mística, né? De uma maneira sobrenatural, através da Eucaristia, através da missa, né? Desse participar da vida de Cristo. Isso é muito importante para cada um de nós. Vamos adiante. O termo Eucaristia, olha que bonito, né? O termo Eucaristia significa, primeiramente, ação de graças. Então, primeiramente, Eucaristia significa ação de graças. Por ela, a igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Aqui, olha, eu quero fazer uma pausa aqui, uma aspas aqui, para dizer algo muito importante. Veja, uma vez que a Eucaristia significa primeiramente, claro, ela tem outros nomes, se nós formos destrinchar o catecismo, nós vamos ver que é ceia do Senhor, que é Santa Missa, que é memorial, que é paixão, que é tudo isso, né? Mas uma vez que ela é primeiramente ação de graças, por ela a igreja canta a glória de Deus, né? Em toda a criação. Mas isto só é possível, olha como está dizendo aí, através de Cristo. Isso só é possível através de Cristo. Veja, o sacerdote ministerial, o padre, né, ele participa do sacerdócio de Cristo de uma maneira diferente de que mim e você, que somos leigos. Nós também participamos do sacerdócio de Cristo de maneira comum. No batismo, nós recebemos a tríplice missão de ser profetas, sacerdotes e reis. Nós também somos sacerdotes, mas de uma maneira comum. O sacerdote, o padre, ele participa de uma maneira diferente, ministerial. E foi a sucessão dos apóstolos que Jesus deu o mandato de celebrar a Eucaristia. Então veja, a Eucaristia, que é louvor, que é ação de graça, ela só é possível através de Cristo. Só Jesus.
Veja, se não tiver sacerdote, não tem missa. Por quê? Porque o sacerdote, ele é persona Christi. Ele é a pessoa do Cristo. Né? Então, veja, o modelo bíblico, aqui vale também a gente dizer o seguinte, uma vez que estamos falando de Eucaristia, o modelo bíblico de igreja você vai encontrar no livro do Apocalipse, meu irmão, minha irmã. Né? O modelo bíblico de igreja é o modelo que tem altar, que tem sacerdote e que tem vítima ou cordeiro. Né? Se não tem sacerdote, e se não tem vítima, e se não tem altar, não tem modelo bíblico de igreja. Você pode pegar lá no livro do Apocalipse, e se você for ver desde a história antiga, Jesus ele leva à plenitude todo o sacerdócio antigo, né? E toda a lei, ele leva tudo isso à perfeição, à plenitude na sua pessoa. Então, como está dizendo o texto para nós, né, isso só é possível através de Cristo. Ele é o sacerdote cabeça. Então, o padre que participa de maneira ministerial, ele participa do sacerdócio de Cristo. Uma vez que quando ele impõe as mãos e ele consagra as espécies, quem consagra é Cristo. É Cristo que é o verdadeiro e único sacerdote. Os sacerdotes participam de maneira misteriosa e ministerial do sacerdócio de Jesus. Então veja, sem sacerdote não tem missa. Sem missa não temos a Eucaristia. Sem a Eucaristia nós não temos a presença máxima de Jesus no nosso meio. Continua o texto dizendo: ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de sorte que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com ele para ser aceito nele. E aqui eu fiz uma ressalva, né, quis colocar aqui embaixo, dizendo o seguinte, que fique esclarecido, né, a Santa Missa ela não é repetição, não é multiplicação, mas é o mesmo e único sacrifício do Senhor. O que quer dizer isso? É aquele sacrifício de 2000 anos atrás. É o mesmo sacrifício. Veja, não é outro sacrifício, não, é aquele sacrifício. O sacrifício de 2000 anos atrás. É este. É o mesmo, né? Não é outro, não. É o mesmo sacrifício de Cristo que de fato ele está perpetuando na história desde o momento da cruz. Né? Então veja, que não se apaga no tempo, já que suas ações são teândricas, ou seja, são ações humanas e divinas. Quando a gente estuda teologia, que não vou aprofundar nesse caso, nós estudamos as ações teândricas, as ações de Cristo, que são humanas e divinas. Né? Vale sempre a pena dizer, né? No Cristo reside uma pessoa, irmão, uma pessoa, não duas pessoas. Ele tem duas naturezas, mas não duas pessoas. A pessoa do Cristo é a pessoa do Verbo eterno do Pai, que, num determinado momento da história, pela união hipostática, a união das substâncias ou das hipóstases, né? Ele assumiu a nossa natureza humana, mas a pessoa que está no Cristo ali é a pessoa do Verbo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Que a gente não se engane, ali é a pessoa do Verbo, é a pessoa de Cristo. Então, que fique esclarecido, o sacrifício da missa, o sacrifício de Cristo, né, não é uma repetição em cada Santa Missa, não é uma multiplicação, né, mas é o mesmo e único sacrifício. Então a palavra aqui é uma atualização. Aquele sacrifício, ele se torna presente diante dos nossos olhos em cada Santa Missa, em cada santo sacrifício, de maneira agora incruenta, sem derramamento de sangue, mas é aquele mesmo sacrifício. Que isso fique bem guardado na nossa mente, né? Nós nunca podemos dizer que é uma repetição ou é uma multiplicação. Veja, aqui eu preciso dizer algo para vocês também. O que se repete, o que se multiplica são os ritos.
mas não a ação salvífica, não aquele sacrifício. O rito, sim, ele se repete, né? Mas o sacrifício de Cristo, ele é único, né? Foi o sacrifício, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, realizado uma única vez para a nossa salvação. Irmãos, isto é fantástico para cada um de nós. E isso é salvação para mim e para você. Vamos adiante, né? Bom, aqui eu trouxe uma citação do Catecismo da Igreja Católica, né? No número 1324, que diz assim: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, né? Olha que maravilha! Veja, olha o que Jesus está falando para nós, né? A Eucaristia, ela é fonte ápice de toda a vida sacramental da Igreja. Toda a vida sacramental da Igreja, né? Assim como os demais ministérios e tarefas apostólicas se ligam à Sagrada Eucaristia. Ou seja, tudo que a gente faz na Igreja converge para a Eucaristia. Nós poderíamos dizer assim, né? É o altar que nos envia, e uma vez enviados, nós voltamos ao altar de Cristo. É assim que acontece. Nós vamos ao altar, e o altar, que é o sacrifício de Cristo, nos envia para a missão. E a gente volta de novo ao altar, e o altar nos envia de novo para a missão. É assim que funciona, porque tudo converge para a Eucaristia. Tudo nos leva para a Eucaristia. Tudo a ela se ordena. Por quê? Porque, como diz aqui o 1324 do Catecismo, a Sagrada Eucaristia, ela contém todo o bem espiritual da Igreja. Irmãos, todo o bem espiritual da Igreja. Então, veja, aqui já cabe para a gente dizer o seguinte, né? Todos nós católicos, e aqui eu estou falando para os meus irmãos católicos, todos nós católicos, irmãos, todos nós precisamos ter uma vida eucarística. O coração do católico, ele é essencialmente eucarístico, porque ali está todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo que está com cada um de nós. É preciso, né? Abaixo ele diz assim, né? Vamos voltar lá no nosso slide, né? Que diz assim, ó: finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Olha que maravilha! Olha o que ele está dizendo para nós. Finalmente, pela celebração da Eucaristia, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Irmão, irmã, a vida eterna, ela já começa aqui nesse mundo. Não na sua plenitude ainda, não naquilo que vai ser de fato, mas ela já começa, como diz, né, a própria Lumen Gentium, em germe. Já está aqui, né? E especialmente na celebração eucarística, a liturgia da terra, ela se une à liturgia do céu, ou seja, ela se une, né? Ou seja, a missa, ela é atemporal, ela rompe a questão do espaço-tempo. Isso que para a física é impossível, irmão, para Jesus não. E através da celebração do seu santo sacrifício, nós de alguma maneira já experimentamos algo daquilo que nós vamos experimentar depois, na plenitude. Veja que maravilha, irmãos. Então veja, cada um de nós, de fato, né, nós precisamos não esquecer disso, né?
Nós não podemos esquecer disso, que a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, ela já nos antecipa o céu, a eternidade. Aquilo que nós viveremos ainda. Então aqui, desculpa falar, irmãos, mas nós não podemos comparar a Eucaristia com nenhuma reunião, com nenhum culto. E aqui você está entendendo o que eu estou falando, né? Não pode comparar a Eucaristia com nada disso, porque nos outros lugares não existe Eucaristia. Lembra que nós, no início da nossa aula, nós aprendemos lá que sem Jesus, sem sacerdócio, porque Jesus instituiu, e nós vamos ver agora na instituição da Eucaristia, a Eucaristia não é uma invenção da igreja. Não é invenção dos padres, não é invenção do bispo, nem é invenção do Papa. Não, a Eucaristia ela foi querida e os apóstolos receberam de Jesus um mandato de celebrar a Eucaristia. Até quando? Até que ele venha. Até que ele venha. Foi um mandato que eles receberam de Jesus. E como eles não vão fazer aquilo que Jesus mandou? Não tem como, não. Vamos ver lá na instituição da Eucaristia. Catecismo 1337 diz assim: tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir desse mundo para voltar ao seu Pai, no decurso de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Isso está lá, ele está citando aqui São João capítulo 13. Para deixar-lhes uma garantia desse amor, para nunca afastar-se de os seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa. Instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição. E ordenou, olha irmãos, ordenou. Ele ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta. Então, até quando que a missa vai continuar aqui na Terra? Até a volta de Cristo. Olha, ainda que tenham muitas pessoas que queiram acabar com a missa, e o primeiro delas é o diabo, né? Mas ele não pode. Né? Segundo são os seus seguidores, mas eles também não podem. Porque Jesus falou que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a sua igreja. Não, a igreja é de Cristo. Ainda que todos os seculares de hoje, né? E hoje nós estamos vivendo uma situação muito atípica, né? Muito atípica. Eu não me lembro na história da igreja de vivermos um momento como estamos vivendo hoje, né? A missa ela continua sendo celebrada. Nós não estamos indo na missa, muitos de nós, né? Alguns, 2, 3 pessoas, às vezes participam, ajudando na leitura, ajudando aqui, ajudando ali, né, ajudando o sacerdote por causa dessa questão da pandemia, mas que as pessoas não se aproveitem disso e que também os ministros ordenados não se acostumem a isso. Nem você, meu querido irmão sacerdote, né, com todo respeito, né, você pode se acostumar a isso. E nem você, querido leigo, pode se acostumar a isso. Porque não, a Eucaristia é algo presencial. Claro, nós respeitamos o momento e queremos e estamos rezando para que isso passe de uma vez. Sim, claro. Mas veja, a missa, ela continua. E eu quero dizer aqui, me vem muito no meu coração dizer isso, talvez possa ser que algum sacerdote me ouça nesse momento, né? Aqueles que estão desanimados, aqueles que ficaram desanimados por conta de tudo isso, dessa questão da pandemia, né? Você, meu querido sacerdote, você precisa celebrar a Eucaristia todos os dias, mesmo privado, mesmo que só tenha você, porque o mundo precisa da Eucaristia. Você e eu precisamos da Eucaristia. A Eucaristia que é celebrada todos os dias no mundo inteiro, é ela que segura esse mundo, irmãos. É a Eucaristia. Então veja, Jesus amando os seus até o fim, ele deu esse mandamento de amor para nunca se afastar. E ele deu ordem aos seus discípulos, os sacerdotes do Novo Testamento, para celebrar a Eucaristia até quando? Até o dia que Jesus voltar. Então, até que Jesus não volte na sua segunda vinda, na sua parousia, a igreja, ela continuará celebrando a Eucaristia, né? Ainda que todas as coisas possam concorrer ao contrário no meio secular,
a igreja sempre celebrará a Eucaristia. Vamos adiante. Veja, continuando ainda falando aqui, os 3 evangelhos sinóticos, e aqui vocês sabem que os evangelhos sinóticos, eles são Mateus, Marcos e Lucas, né? São João ele não entra nessa linha do sinótico, porque ele tem uma linguagem totalmente diferente, mas os evangelhos sinóticos, né? Ou seja, similares, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. Por sua vez, São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Claro, começa ali no capítulo 6, quando Jesus começa, antes de dar o discurso do pão da vida, Jesus, primeira coisa que ele faz, ele multiplica os pães. Segunda coisa que Jesus faz, ele anda sobre as águas. Terceira coisa, Jesus começa o discurso do pão da vida. Ou seja, primeiro Jesus ele dá as credenciais. Olha, o que eu vou falar depois, eu vou mostrar primeiro o que eu posso fazer. Primeiro, então, ele multiplica os pães. Ele está dizendo ali que ele tem o poder sobre a matéria. Ele tem o poder sobre o pão, ele tem o poder de fazer o que ele quiser com o pão. Segunda coisa, Jesus rompe as leis da física. Ele anda sobre as águas. Jesus ali abala as estruturas de toda a lei da física, irmãos. Ele anda sobre as águas. E sim, só depois ele começa o discurso sobre o pão da vida. E ele vai dizer, aquele que come minha carne, que bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que discurso maravilhoso. Esse discurso foi tão verdadeiro e tão profundo, e aqui eu quero chamar a atenção para algo. Jesus gastou São João gastou 72 versículos para poder explicar essas palavras de Jesus, esse discurso na sinagoga de Cafarnaum. E esse discurso foi tão forte, tão polêmico, que diz a palavra lá no capítulo 6 do Evangelho de São João que muitos deixaram o Senhor nesse momento. E Jesus, olhando para os seus, olhando para os íntimos, ele diz: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Pedro respondeu: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem a gente iria, Senhor? Né? A quem? Veja, nem Pedro, ninguém, né? É importante a gente dizer isso. No capítulo 6 do Evangelho de São João, ele diz lá: a quem nós iríamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja, irmãos, Jesus ele não estava falando de simbolismo, ele não estava falando num gênero de midraxe, de parábola, de epopeia, nenhum gênero literário, não, de genealogia, não. Jesus ali estava falando de fato de comer carne e de beber do seu sangue. Era exatamente isso que ele estava falando, ele não estava dizendo outra coisa. Tanto é assim que muitas pessoas falavam: como é duro esse ensinamento, ele está falando de comer a sua carne, porque era isso que ele estava falando. Não era simbolismo. Aí para fora nós vemos aí o simbolismo, né? Um suco de uva com um pão abençoado. Meu querido católico, nós não comemos um pãozinho bento. Não, nós comemos o corpo do Senhor, o sacrossanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, no versículo 52 ao versículo 54 desse Evangelho de São João, Jesus ele usa lá, o evangelista ele usa uma palavra chamada trogo, quer dizer mastigar, aquele que não comer, aquele que comer da minha carne. A palavra ali não é simbólica, no original grego é trogo, é mastigar, é comer com a boca, é dilacerar com os dentes. Jesus não estava falando de simbolismo, ele estava falando de comer mesmo a sua carne, ele estava falando mesmo de beber o seu sangue. Então veja, essas palavras maravilhosas da Eucaristia, Cristo designa-nos como pão da vida descido do céu. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele falou: olha, vossos pais comeram pão no maná no deserto e morreram. Aquele que comeu o pão que eu vou dar, ele vai ter a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, olha que maravilha. Então, não pode ficar para nós nenhuma dúvida com relação a isso, né? Não pode ficar. Não pode ficar, porque, veja, a nossa vida ela está toda pautada exatamente nessa grande realidade. Essa grande realidade. Nós precisamos ser pessoas eucarísticas. Vamos adiante. Fazer isto em memória de mim. Número catecismo, 6C, Catecismo da Igreja Católica.
1341. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores, do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto do Pai. Veja, irmãos, muito importante isso aqui. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde de Jesus. Veja, não é só uma recordação, como você olha às vezes um ente querido, né? Ou uma pessoa que já se foi e tudo mais, né? Não é uma recordação como você olha para uma foto, não. Para nós é anamnese. Anamnese, esse fazer memória, quer dizer tornar presente. Memória para o judeu é isso, é anamnese, é tornar presente. É isso, esse mandato de Jesus não pede simplesmente que a gente lembre dele, se recorde, uma recordação. Não, Jesus está falando muito mais para mim e para você. Jesus está falando muito mais. Ele está falando de que é preciso fazer com que o seu sacrifício se torne presente através dele mesmo. Por isso ele instituiu os apóstolos e os apóstolos instituíram os seus colaboradores. É exatamente para isso. Então este é o verdadeiro mandamento de Jesus, né? É isso que ele quer para cada um de nós. Vamos adiante. Nosso tempo é curto, né? Catecismo 1343. Era sobretudo no primeiro dia. Aqui nós vamos encerrar essa primeira parte nesse slide, né? Depois nós vamos para frente aí para não ficar vídeos muito grandes. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniram para partir o pão. Então, que dia que era o dia de partir o pão? Sobretudo no primeiro dia da semana. Então aqui, se alguém te perguntar por que nós celebramos a Eucaristia no domingo e não no sábado, como nós vemos em algumas seitas aí, né, que dizem que o dia estão lá no Antigo Testamento ainda, né? Que dizem que o dia é o sábado. Não, o dia é o domingo. Se você pegar Sacrosanto Concilium, você vai ver lá que o domingo ele tem precedência sobre todo o ano litúrgico. Claro, tirando aí os dias fortes da Páscoa e do Natal, os dois grandes ciclos do ano litúrgico, mas o domingo ele é o Dies Domini, é o dia do Senhor, é o dia que Jesus ressuscitou. E por isso, como está dizendo aí no Catecismo, que os apóstolos, já no início da Igreja Nascente, século I, eles já celebravam a Eucaristia no domingo. Como a nossa igreja ela é católica, apostólica, né? Ela segue a tradição dos apóstolos, que foi a eles que Jesus... Quem são os apóstolos hoje? São os nossos bispos, que nós temos que amá-los e respeitá-los, assim como os nossos sacerdotes também. Né? Eles se reuniam para partir o pão no domingo. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração, vamos lá ler de novo, não. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de sorte que hoje a encontramos em toda parte na igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da igreja. Veja, irmãos, olha que coisa bonita, né? A Eucaristia ela continua sendo o centro de toda a vida da igreja. Mesmo nas Eucaristias católicas, de outros ritos, nós conhecemos o rito ocidental, o rito romano, né? Mas nós temos o rito melquita, nós temos o rito maronita, né? Também são ritos católicos, né? Não estou falando aqui de irmãos separados, estou falando de católicos, de outros ritos orientais que são católicos, né? Mas na sua estrutura básica, a Eucaristia ela tem a mesma estrutura. Ela é entendida aonde você for, porque ali está contido todo o tesouro da igreja, né? Ela continua sendo o centro da vida da igreja. Então, irmãos,
Nós vamos encerrar aqui nesse slide, nesse último slide que a gente colocou, né? E nós vamos vir com outros vídeos completando aí toda a questão da Eucaristia, né? A Eucaristia dá para a gente falar aí muito, porque de fato ela é o centro da nossa vida, ela é o centro da vida da igreja. Eu vou ver se eu consigo trazer algumas coisas de milagres eucarísticos também, para que vocês também possam, né, de fato, conhecer um pouco mais daquilo que Jesus tem realizado no mundo. Né? E por que também não falar de homens eucarísticos como um Padre Pio e um São Francisco de Assis e tantos outros, né? São Domingos. Veja, todos os santos, sem exceção de nenhum. Né? Você vai encontrar duas características em todos os santos da igreja: marianos e eucarísticos. Marianos e eucarísticos. Sempre. Um amor profundo pela Eucaristia, como uma Santa Teresa d'Ávila, que comungava e entrava em êxtase, como uma Santa Gema Galgani, que ao receber a Eucaristia era tanto amor por Jesus que ela também entrava em êxtase, e como não falar de uma Santa Imelda, uma criança que tinha um desejo de comungar, e ela achava no coração dela que quando ela comungasse ela ia morrer de amor por Jesus. O que aconteceu? Quando ela fez a sua primeira comunhão, de fato, literalmente, Santa Imelda morreu. Morreu de amor pela Eucaristia. Que você também inflame seu coração e que nesse tempo de pandemia, que você não se acostume. Eu não estou dizendo que você não tenha que participar, veja, não me entenda mal. Né? É preciso participar, mas que você não se acostume à distância com Jesus Cristo. Não se acostume. Nós não fomos criados para isso. Essa pandemia vai passar, esse vírus vai passar, ele não é maior que Cristo, tudo isso é com a permissão do Senhor, mas que a gente tenha no nosso coração sede profunda de receber a Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.